Pois é, a Carla não se lembrou do nome. O nome dele é o sugestivo nome de George Washington, né? Que é um dos pais fundadores ali dos Estados Unidos, o primeiro presidente, e promovendo um atentado contra a democracia. O que me chamou muita atenção nessa história toda é que havia um planejamento, né? Não é, você percebe que assim, no depoimento dele, ele vai provocar um caos para que haja uma intervenção armada e que ocorra um estado de sítio. Enfim, é uma ação deliberada, ela tem começo, ela tem meio e fim, ela busca chegar em algum lugar, há um planejamento, né? E temos um outro suspeito, ele cita um outro nome, que a polícia, até onde estou acompanhando do noticiário, já identificou, que parece estar foragido. Então, a gente tem que esperar avançar essa apuração, porque não me parece ser apenas uma ideia de um único um lobo solitário que um dia acordou e disse: eu acho que eu vou melar a posse do Lula. Não, tem uma elaboração. Ela pode não ser a mais sofisticada do mundo, né? Eu acho até que ela é um tanto tosca, né? Mas ela tem uma elaboração e que dá um viés de terrorismo, de um ato terrorista claro, buscando um objetivo, buscando tumultuar a posse, buscando gerar o caos e colocando vidas em risco, né? Obviamente, o caminhão de combustível explodir, você não sabe o que poderia acontecer. Então, o mais importante nesse momento, que eu entendo, é que essas investigações avancem, né? Que elas sejam rápidas. Tem mais envolvido? Tem financiamento? Quem mais? Porque ele cita lá o QG, né? O acampamento do QG do Exército. Quem mais está envolvido lá dentro? Ou isso foi um ato apenas dele lá? Com quem mais ele planejou? Com quem ele conversou? Quem comprou essas armas? Faltam respostas ainda para serem dadas nesse caso, e elas precisam ser dadas. Esse caso não está acontecendo nos grotões do país, ele está acontecendo na capital federal, ele está acontecendo em Brasília, né? Ele está acontecendo na sede dos três poderes. Se nem num caso desse, de um planejamento, que tudo indica um planejamento do atentado terrorista, a gente conseguir ter respostas claras, eu acho que aí é a falência. Tenho visto o ministro da Justiça dar boas declarações, né, mas ele ainda não assumiu. A Carla lembrou bem do Anderson Torres, esse é o que tinha que estar falando, não é o Flávio Dino. O Flávio Dino está falando bastante, está cumprindo o papel dele, dizendo que tem que investigar, que vê sim a responsabilidade do Bolsonaro, mas cadê o atual ministro da Justiça? O que ele está dizendo sobre isso? Isso é muito sério, gente. É o planejamento do atentado terrorista. Vamos ter chefe de estados, vamos ter uma posse. Sabe, é um caso gravíssimo. Eu entendo como um caso gravíssimo de atentado à democracia. E essa frase, né, que ele diz do Bolsonaro, que ele diz que foi o que o incentivou. E aí obviamente, você não tem neste momento uma ligação que possa ter uma comprovação de uma responsabilidade jurídica, vamos dizer assim, ou criminal, né, juridicamente falando. Mas há uma responsabilização política do Bolsonaro, sim. Para mim, não há dúvida que o depoimento dele responsabiliza o que o Bolsonaro e o bolsonarismo pregaram durante esses 4 anos, né, no Brasil. Há uma responsabilização política e os responsáveis precisam ser chamados a se pronunciar e ajudar a desmobilizar. Né? Por sorte, desmobilizou a bomba, que é o mais importante, graças a Deus. Dessa já parece que estamos salvos, mas desarmar esse clima, precisa desarmar esse clima de tensão e de terror, porque é terror que está se criando para uma posse de uma eleição que, até onde se sabe, transcorreu de maneira transparente e democrática.